Todo ano eu me pergunto, Senhor, o que ainda devo dizer? O que não foi dito que ainda precisa ser proclamado e realçado? Nos meus 11 anos de padre, nas minhas 11 semanas santas de sacerdote, acho que já esgotei todas as possibilidades possíveis de reflexão. E fico a me perguntar, o que ainda preciso dizer? Talvez não seja aquilo que eu preciso dizer, mas o que nós precisamos ouvir. Amados irmãos, todos nós aqui conhecemos a passagem de Cristo na terra. Eu amo esta igreja, porque nos faz recordar, reviver, ter uma memória agradecida, como diz o Papa Francisco no Evangelho Gaudium. Termos uma memória agradecida, num tempo em que as nossas memórias estão cada vez mais frágeis, mal gravamos um telefone, um número. Muito mais, meus irmãos, podemos esquecer fatos importantes. Num tempo onde a sociedade, as pessoas não conseguem esquecer, não conseguem lembrar dos seus pecados, como poderão lembrar de pedir a Deus misericórdia? Num tempo em que os bispos do Brasil e do mundo, assim como o Papa Francisco, nos mostra que estamos vivendo em uma mudança de época. Quando se muda uma época, muitos valores vão caindo por terra. Outra geração vai surgindo, costumes e práticas, e corremos um grande risco de esquecer as nossas origens. Amados irmãos, toda árvore para dar bons frutos precisa de uma raiz. Árvore que fica andando para tudo quanto é lado não se alimenta da seiva. Uma árvore alicerçada, fixa, ali, quanto mais tempo ela passa, mais robusta vai ficando o seu tronco e os seus frutos. Por isso é importante que a nossa fé esteja alicerçada em nossas raízes. Nós não nascemos hoje, por mais que soframos e vivemos uma mudança de época, mas jamais podemos apagar a nossa história, a nossa raiz. Uma árvore não começa do tronco, nem de um galho, ela começa de baixo. E hoje, perguntando a Deus, Senhor, o que queres? Que medite junto ao seu povo. Já falei dos personagens bíblicos que aqui aparecem: Caifás, Anás, Pilatos, Judas, Pedro, os apóstolos. Podemos nos encaixar em cada um destes e perceber quem nós somos hoje ali. Mas, pouco antes de vir para esta celebração, Deus me fez recordar um texto do qual eu leciono. Esse pequeno livro chamado Peregrinação de Etéria. Etéria, não sabemos quem foi, mas sabemos que esse escrito foi de um viajante do século IV. Sabe o que é o século IV? Ano 300 de alguma coisa. Essa pessoa foi a Jerusalém e, convertida, foi conhecer como os cristãos viviam a sua fé lá na Terra Santa, onde Jesus passou. Esta pessoa não era de Jerusalém, mas ela, depois de se converter, procurou saber as origens lá, como se celebrava, como se vivia. E numa parte aqui, meus irmãos, ela coloca a liturgia em Jerusalém, e é muito bonito. A quem já teve a graça e a oportunidade de ir à Terra Santa, hoje a igreja na Terra Santa, o Calvário, ele é muito diferente do que no tempo aqui.
Sabemos que as construções foram sendo erguidas ao longo do tempo. Mas olha, o que se fazia no século IV, os cristãos faziam na sexta-feira da Paixão. Assim, pois, ao ter início o canto dos galos, descem do Imbomon, entoando os hinos, e se aproximam do lugar onde o Senhor rezou, como está escrito no Evangelho. E se aproximou à distância de um arremesso de uma pedra e orou. E há nesse lugar uma bela igreja. Entra o bispo, e com ele todo o povo. Rezem uma oração condizente com o lugar e o dia. Recitam aí também um hino adequado e leem o trecho do Evangelho em que o Senhor diz aos seus discípulos: vigiai para que não entreis em tentação. E todo esse passo é lido e se ergue uma nova prece. Logo, entoando cânticos, descem com o bispo, até mesmo a menor das crianças, a pé, até o Getsemane. Por causa da enorme afluência de gente, cansada pelas vigílias e esgotada pelos jejuns cotidianos, e porque há um monte muito alto que é preciso descer, seguem passo a passo, entoando hinos em direção ao Getsemane. E mais de 200 círios de igreja iluminam o povo. Chegando ao Getsemane, dizem inicialmente uma oração apropriada e recitam um hino. Leem também o passo do Evangelho no qual é preso o Senhor. Mal termina a leitura, tão grande é o clamor e o gemido de todo o povo, chorando que ao longe da cidade talvez é ouvido o lamento de todo este povo. Após o que entoamos hinos, voltam à cidade a pé e chegam às suas portas no momento em que cada homem começa a reconhecer os outros homens. Desde esse instante, todos, sem exceção, maiores e menores, ricos, pobres, todos se encontram presentes na cidade, de maneira muito especial. Ninguém nesse dia abandona as vigílias até de manhã. Isso aqui é de madrugada ainda, tá, gente? Isso aqui é de madrugada. E acompanham o bispo de Getsemane até a porta, e daí por toda a cidade até a cruz. Ora, quando se chega ao Anticrucem, o dia está se tornando já quase claro. Aí novamente se lê o passo do Evangelho, no qual é o Senhor trazido a Pilatos. E tudo quanto consta ter dito Pilatos ao Senhor e aos judeus, tudo se lê. A seguir, confortando, dirige-se o bispo ao povo, que por toda a noite sofreu, e há de ainda sofrer neste dia, que se não deixa abater, mas tem a esperança em Deus, que lhe dá de conceder recompensa maior pela sua fadiga. E assim, a todos, anima como pode e diz-lhe, o bispo, dizendo ao povo para animá-los: entre mentes e de todos, agora vossas casas, descansai um pouco, e aproximadamente a 2ª do dia, ou seja, 8h da manhã, estai todos aqui presentes, para que desse momento até a 6ª possais ver o santo lenho da cruz, confiando todos nós em que ele há de ser útil à nossa salvação.
Porquanto, a partir da sexta hora, que é o meio-dia, então de 8 ao meio-dia reunidos, novamente é necessário que aqui nos reunamos, todos neste lugar, isto é, no Anticrutem, para que até a noite nos dediquemos às leituras e às orações. Não termina. Após o que, portanto, afasta-se o povo da cruz, ainda antes do nascer do sol e todos, imediatamente cheios de ânimo, vão a Sião, rezar diante da coluna contra a qual foi flagelado o Senhor. Ao voltar, descansam um pouco em casa e logo estão todos prontos. E então, coloca-se a cátedra episcopal no Gólgota, atrás da cruz que agora lá se ergue. Sentando-se o bispo, coloca-se diante dele uma mesa coberta de linho. De pé, em torno da mesa, permanecem os diáconos. Um estojo de prata dourado, no qual se encontra o lenho santo da cruz, é trazido, aberto e exposto, colocando-se sobre a mesa, tanto o lenho da cruz, quanto o seu título. E uma vez colocado sobre a mesa, o bispo sentado, aperta com as suas mãos as extremidades do santo lenho, e os diáconos que se mantêm de pé ao redor observam. O lenho é assim guardado porque é costume que todo o povo se aproxime, tanto os fiéis quanto os catecúmenos, um a um, inclinando-se para a mesa, beijem o santo lenho e passem. E por que dizem ter alguém, não sei quando, cravado os dentes no santo lenho, roubando-lhe um pedaço? Gente que mordia madeira para poder roubar um pedaço do lenho da cruz. Por isso é assim guardado agora pelos diáconos que se postam em volta, para que ninguém chegando ouse fazê-lo de novo. Olha que povo doido, né? Tem lá a cruz, e era um pedaço da cruz de Cristo mesmo. A velhinha piedosa chegava lá, com a dentadura dela, com a corega, e ali, né, mordia, e tentava arrancar ainda um pedaço da cruz de Cristo para levar. É como aquelas senhoras, pessoas, né, que veem a imagem de Nossa Senhora, ou qualquer outra imagem, rodeada de flor. O que ela faz? Pega uma. Vocês pegam, né? Assim, pois, todo o povo passa, e inclinando-se todos, um de cada vez, tocando primeiro com a testa e depois com os olhos a cruz e o título, Henri, né? E beijando a cruz, afastam-se. Ninguém, porém, estende a mão para tocá-la. Ora, depois que todos beijam a cruz e passam, um diácono de pé segura o anel de Salomão e a ânfora, da qual se ungiu os reis, beija-se a ânfora e completa-se o anel. E assim continua, meus irmãos, não vou terminar a leitura, até o final do dia. Século IV. Se nós não tivermos nossas raízes, nós não nos alimentamos. Eu acho que já disse aqui para vocês algumas vezes, e hoje Deus me colocou no coração, eu nunca vi Jesus Cristo. Nunca apareceu para mim. E eu creio neste homem. A cada ano que passa, a minha fé aumenta tanto, 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 nessa infinita misericórdia divina. Não creio num Deus morto, mas eu não posso jamais esquecer. Não é a mesma coisa de que nós temos que ir no cemitério toda vez, todo ano no cemitério de alguém que morreu. Não precisa. Alguns até fazem, por respeito, por amor. Não é a mesma coisa de velar um parente falecido
do que fazermos este momento celebrativo de Cristo morto. Me dói no coração ver que nós estamos nos desenvolvendo em tantas situações e na fé estamos regredindo. Cada vez mais divisão dentro do cristianismo. Cada vez mais os cristãos se tornando indiferentes. Uma fé vazia, uma fé sem raiz. Hoje, meus irmãos, hoje não é um dia de tristeza, porque nós sabemos, é bonito você rever uma história que você já conhece o fim, né? Quando você vai ver um filme que você já conhece, a emoção, não sei se você, né? Tem filme que eu revejo várias vezes e sinto a mesma emoção. Mesmo que eu saiba qual é o final. Nós já sabemos qual é o final. Ele ressuscitou. Está vivo. A gente sabe. Mas como é bom você reviver aquilo. Estar junto de uma pessoa que aí não conhece. E não contar para ela o final, né? É horrível chegar lá para uma pessoa e contar o final do filme para ela. Mas ali, mostrando, fazendo com que ela possa aprender e entender. Hoje, amados irmãos, estamos aqui para venerar e adorar este Cristo. A minha vida tenho entregue por causa dele. Não entendo algumas coisas que ele faz. Não entendo às vezes o seu modo de se manifestar. Mas muitos me procuram como se estivesse procurando a ele. Eu o conheço, não porque faço e repito uma experiência bíblica, como alguns acreditavam no início, que a ressurreição de Jesus Cristo é só uma repetição do seu gesto. Não, eu creio, porque eu toco nele. Eu vejo. Eu como sacerdote, ouço história de tantas pessoas, e um dia desses me tocou profundamente. Eu já chorei com gente do meu lado, confessando junto a mim. Já vi as dores das pessoas, já me emocionei. Já vi pessoas com um vazio interior, que dizendo, eu nunca tive esse vazio. É como você pegar um drogado. Eu não consigo entender um drogado. Eu nunca fui drogado. Eu nunca vou talvez entender a dependência dele. É difícil. E quando chega uma pessoa perto de mim dizendo deste vazio existencial, porque não vive a fé, eu não consigo entender como ela conseguiu viver esses anos todos sem a paz de Deus. E é bonito ver as pessoas procurando a gente, porque veem em nós alguma coisa. Padre, eu quero ser preenchido disto. E de você poder, em nome de Deus, ali oferecer. Amados, cremos num Deus vivo. Ele está vivo. Mas, assim como a minha raiz me ensina, de onde vem a minha seiva, vem da raiz e não dos galhos. Os galhos podem vir talvez produzir a fotossíntese e ali dar o ar para nós, mas o que alimenta uma árvore vem lá de baixo. O sol, a água que ali bate, a luz, sol, Cristo, água, Espírito, o sol e a água que ilumina a terra, e ali a seiva é produzida e eu me alimento. Portanto, a minha raiz não me nega, me diz que para poder ser mais alimentado, devo estar fiel a ela, ao século IV, ao século III, ao século I. E quanto mais fiel a minha raiz, mais alimentado serei. Que mudem as épocas, mas se mudarem as raízes, acabam as árvores. Católico, desperta para a tua fé.
Você que por acaso irá ver esta reflexão na internet e por aí um lugar que for. Desperta tu que dormes. Não siga galhos, galhos murcham, siga a raiz, e a raiz é o que alimenta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.